diretamente para a apresentação da arquiteta Tânia Brito, não é, que vai nos falar sobre o projeto de desenvolvimento do bairro Zambujal em Lisboa, não é? Depois da apresentação, então, dos três, vamos abrir para os comentários, perguntas e respostas. Arquiteta Tânia, por gentileza, por favor. Olá, boa tarde. Queria primeiramente agradecer o convite da OCRA. Também sou membra deste grupo. Agradecer também a todos que estão presentes. Agradecer a apresentação dos meus dois colegas, que foram muito boas. Muito rica e a participação e a divulgação. Para mim é muito importante estas questões, porque também como arquiteta e mesmo como desenvolvi assuntos de construção na minha tese, que fiz em Moçambique, foi muito interessante ver esta perspectiva dos materiais vegetais e deste tipo de construção. Acho que depois podíamos trocar aí umas conversas, vai ser muito interessante. Sem mais demoras, vou então passar à minha apresentação. Ecrã inteiro. Só confirmar, já vem o meu ecrã? Está abrindo, arquiteta. Já. Então, eu hoje vou falar um bocadinho do projeto que estamos a desenvolver para o bairro de Zambujal, que é um bairro no qual eu nasci e moro até hoje. É um bairro muito particular, tem umas questões que, conforme eu for apresentando, vai suscitar algumas questões que nós estamos à procura de respostas. E este grupo pode ser muito interessante para ouvir também o que vocês têm a dizer e partilhar informação. Bem, o Zambujal situa-se em Portugal, na capital, em Lisboa, e no município de Loures. Ou seja, o Zambujal situa-se aqui e a capital, isto é um ponto turístico de Lisboa. Eu meti aqui, por exemplo, a Praça do Comércio, em que nós conseguimos perceber que estão a 18 km de distância. Se nós usarmos transportes como o autocarro e depois um metro, estamos a 1h30 de transportes, e se formos de carro temos 30 minutos para chegar a este ponto de Lisboa. Então, este é o Zambujal, só para vocês terem uma noção. Então, aqui a amarelo é o bairro social, aqui pertence ao bairro, que são casas autoproduzidas, aqui uma aldeia centenária e aqui uma zona chamada Auge, que cá em Portugal significa área urbana de génese ilegal. Conseguimos perceber aqui um bocado que os equipamentos se encontram cá em cima, mais na zona da aldeia, e nós aqui no bairro somente temos a nossa associação de moradores e um ringue que daqui a bocado vocês vão conhecer melhor. Então, para não se conhecer só em planta, trouxemos aqui umas imagens para se ver estas diferenças. Então, aqui é a aldeia, já centenária, como eu disse. Este é o bairro do Zambujal. Aqui ao fundo são as casas autoproduzidas e aqui a Auge. Então, para se ver melhor as casas autoproduzidas e as pré-fabricadas. O bairro é composto por 203 casas pré-fabricadas e 39 habitações autoproduzidas. E somos cerca de 900 residentes. Então, para ter uma melhor noção do que eu estou a falar, as casas pré-fabricadas são estas, são modulares. As 203 casas têm plantas muito similares, variam entre T1, T2 e T3. Como pode-se ver, é um bairro já organizado, tem infraestruturas viárias, só não tem ainda a questão da legalização resolvida. Esta é uma imagem que se pode perceber do que são as casas autoproduzidas, são equivalentes aos moceques que o Braulio falava ontem, ou às favelas que encontramos no Brasil. Esta é a aldeia, como se pode ver, já tem uma organização e um desenho habitacional diferente. E aqui as casas que pertencem ao grupo da Auge são casas também com um terreno que inicialmente foi comprado pelas pessoas, mas não foi legalizado pela Câmara, então as pessoas construíram de forma ilegal e agora passa-se pelo processo de legalização destas propriedades. Então, para se ter uma noção assim do bairro,
do que é isto do Zambojal, vamos fazer aqui uma passagem cronológica. O bairro foi construído entre os anos 70 e 74. A população ideal para eles, ou que foi pensada inicialmente, eram os retornados, que vinham das colónias africanas, como Angola, Cabo Verde, Santo Tomé, entre outras, mas a construção não foi terminada. Então, o que aconteceu? Foi abandonada e nos anos 78 e 79, as primeiras casas que já estavam terminadas foram ocupadas por pessoas que vivem no município de Loures, mas que as suas casas tinham sido danificadas por uma grande cheia, chuvas. Então a Câmara cedeu 22 casas para estas famílias. Em 81 e 82 houve ocupação em massa da população cabo-verdiana, guineense e moçambicana. Em 86 foi quando foi criada a Associação de Moradores. Porquê? Porque quando as pessoas chegam ao bairro encontram um bairro ainda sem infraestruturas. E então, para que as pessoas pudessem ter condições de habitação, tiveram que se juntar e criar esta associação para, junto das instituições, poderem reclamar os seus direitos. Então, em 1989, 88 e 89, começaram a construir as primeiras casas autoproduzidas. Porquê? Porque as casas pré-fabricadas, as 203, já estavam totalmente ocupadas. E como as pessoas foram passando de boca a boca que havia ali um bairro e que podia-se habitar e não pagar renda, que é uma questão ainda que podemos falar um bocado, as pessoas já tinham o bairro ocupado, então começaram a construir as suas próprias casas. Temos então estas 39 famílias que vivem nestas condições. Foi ainda nestes anos que se foi colocada a rede pública de água e saneamento, a rede viária e drenagem e a iluminação. É importante dizer que estas três coisas que foram feitas pela Câmara foram feitas somente a nível urbanístico, ou seja, não chegou às habitações das pessoas. Só a iluminação é que foi a 55 famílias, e estas primeiras casas é que davam luz às outras casas, como se fosse, acho que no Brasil chama-se gato, acho que é esta a expressão. Então, em 1992 constrói-se a nossa escola primária, que até hoje continua. Em 96, então, foi feito o abastecimento de água às habitações, porque nós já tínhamos feito em 88 e 89 para o bairro. E em 2001 foi feita a iluminação pública, ou seja, os postes, a recolha do lixo e a iluminação das restantes casas, porque só as primeiras 55 é que tinham sido em 89. Então, para se ter noção do que era o bairro, isto é uma imagem talvez dos anos 80, 88, 89, em que pode-se perceber que já havia algumas divisões entre as casas, mas que as casas ainda não estavam totalmente fechadas, porque as pessoas, quando foram viver para o Zambojal, muitas casas ainda não tinham nem telhado, nem portas, nem janelas. Ou seja, esta população teve, nestes últimos anos, que são cerca de 40, teve que investir para que as casas tivessem condições de habitabilidade. Pode-se perceber também aqui que ainda não existia infraestrutura, nem iluminação, nem saneamento. Então as pessoas viveram longos anos, cerca de 20 anos, sem luz e sem água legal, e tinham que se deslocar para ir buscar água. A luz, só depois daquelas primeiras famílias é que conseguiram ter iluminação em casa. Então, ou seja, a partir do momento que a associação se organizou e estas pessoas se organizaram, conseguiram reivindicar os direitos para as suas casas. Então, agora que já apresentei um bocado da nossa realidade, que é o bairro, vou falar então do projeto que nós estamos a desenvolver para melhorar as condições do bairro. Este projeto chama-se Zambojal Mais. Como o Braulio disse, é financiado pelos bairros saudáveis, pela República Portuguesa e pelo PRR, e financiado também pela União Europeia. Isto são todos fundos europeus ao qual nós nos candidatamos com este projeto que eu vos vou apresentar, e entre outros projetos, o nosso foi o 24º a ser aprovado. Só foi aprovado por 25 mil euros, não é muito, mas a nossa força de vontade é maior, então vamos querer fazer coisas boas para a comunidade. Então, os princípios de intervenção. Isto é algo que foi debatido muito com a faculdade, em que nós procuramos que este bairro tenha direito ao trabalho, porque as pessoas
que vivem lá como sendo africanas e não sendo, como é que eu vou explicar? Os primeiros que vivem, que são os nossos pais e os nossos avós nem tanto, mas os nossos pais, são todos da construção civil e as senhoras da doméstica, da parte da limpeza. Então, nós, como geração vindoura, é que já está a tentar dar os primeiros passos para mudar as condições que nós temos económicas. Estamos à procura do direito à cidade, de uma integração do bairro com o território confinante. Como vocês viram, temos logo ali no Zamujal, temos ali a aldeia e a auge, e não são zonas, apesar de próximas, não são zonas que coabitam. E o direito à habitação, direito ao lugar, ou seja, nós vivemos lá há cerca de 40 anos, eu não que só tenho 25, mas vivemos lá há cerca de 40 anos e não temos sequer um papel que diga que nós somos proprietários daquelas casas. Então, por mais que nós tenhamos investido para que as casas hoje tenham condições de habitabilidade, continuamos com este problema de e agora, como é que vamos fazer? Se um dia mais tarde vem uma política que já aconteceu recentemente, uma política de se querer fazer um bairro novo ou até de se querer destruir o bairro, com que direitos ou com que, não queria dizer armas, mas com que armas é que nós vamos lutar contra o que vier contra nós, no sentido de o bairro não ser legalizado, então de poder vir a ser destruído. Por isso, estes são os 3 eixos e princípios de intervenção que nós procuramos ainda em prol da faculdade, da universidade e do mundo académico, que seriam eixos e soluções a procurar para o bairro. Então, o objetivo geral é capacitar a comunidade, através do empoderamento e desenvolvimento das capacidades locais, promover o dinamismo sociocultural e requalificação de espaços públicos, através da inclusão e participação da comunidade. Isto é muito importante para nós. Porquê? Porque nós vamos trabalhar para a comunidade, então precisamos que a comunidade esteja connosco e que seja presente e que tenha também voz, porque nós não podemos decidir a vida delas sem que elas participem. E isso é uma questão que também é fundamental. O governo e os municípios precisam de ouvir-nos e saber o que é que nós temos a dizer e como é que nós vivemos, para também poder projetar para nós soluções. Então, nós temos 5 objetivos específicos. O primeiro é em relação à saúde e bem-estar, são fundamentais também para a aprovação deste projeto, por causa do Covid e entre outras doenças. A criação de condições para legalização e inclusão social dos moradores, como eu disse, são muitos vindos de Cabo Verde, Angola, Moçambique, e este processo de chegada a Portugal, até ter nacionalidade portuguesa, é complexo, até porque imaginemos, quem vem para cá não tem direito à saúde, por exemplo, e isso é uma questão que nós estamos a tentar reivindicar. Eles têm direito a ir ao hospital, claro que sim, mas vão pagar taxas que nós, que somos portugueses ou adquirimos a nacionalidade portuguesa, não pagamos. Então nós precisamos de legalizar estas pessoas, pelo menos para terem o título de residência, para que possam contribuir e trabalhar também, ter melhores condições de vida, na verdade. O terceiro objetivo é melhorar os espaços de vida coletiva, equipamentos e infraestrutura, já vou mostrar quais. Promover a dinamização socioeconómica e cultural, porque o bairro nos últimos anos, cerca nos últimos 10 anos, tem degradado muito, não sei se tem a ver com as novas mentalidades, as novas condições de vida, em que as pessoas se fecharam bastante. Esta questão da globalidade também traz um bocado disso, cada um vive dentro da sua casa e já não tem aquela conexão que um dia houve, que era a partilha na comunidade, e nós gostávamos também de recuperar isso. E a quinta e última, que é um pouco da minha participação académica e da faculdade, que seria conhecer mais para intervir melhor no âmbito urbanístico, arquitetónico e jurídico, ou seja, procurar soluções para a legalização deste bairro. A atividade 1, que é a saúde comunitária, são atividades simples. Nós estamos a arranjar uma sala para a distribuição de banco alimentar para as famílias carenciadas. Estamos a sinalizar estas mesmas famílias para que a gente possa ajudar, tanto nós como o governo. Temos também a necessidade de fazer acompanhamento psicológico, porque sendo um bairro social temos aqui questões como alcoolismo, como acompanhamento de famílias que um elemento terá sido
preso, como é que os filhos lidam, como é que os pais lidam, como é que as companheiras e companheiros lidam com esta situação. Então são alguns problemas que estão enraizados na cultura do bairro e que nós também procuramos soluções. E entre outros, por exemplo, nós sabemos que a cultura africana, ou o povo africano, melhor dizendo, tem também esta questão das diabetes, hipertensão, então um acompanhamento com isto, e neste sentido íamos ter também a parceria da ACES. A ACES é um grupo de associações, não, de centros de saúde, e outros voluntários que têm interesse em ajudar a comunidade na saúde. A atividade 2 é nada mais, nada menos do que criar dentro da nossa associação um CLAIM. Um CLAIM significa um Centro Local de Apoio à Migração, ou seja, ajudarmos as pessoas a se integrar na população, a encontrar meios para ir ao CEF. O CEF é o departamento que legaliza as pessoas, ajudar as pessoas também à procura de maneiras, de documentos que são necessários. Às vezes há pessoas que não falam português ainda e isto complica esta situação. O nosso objetivo é formar moradores, jovens e quem tem interesse, para que possam ajudar as pessoas que estão a chegar ao nosso território. Atividade 3, requalificação da associação. Esta é a nossa associação, que nós construímos em 86 a associação para reivindicar os nossos direitos, mas o nosso espaço sede só foi construído em 2001. É importante referir porque eu acho que na cronologia não estava. Nós pretendemos qualificar este espaço porque este espaço era um espaço de muita vida para o bairro, cultural, e tínhamos festas, tínhamos teatro, tivemos danças africanas, tivemos catequese também, que foi uma base importante ali para a nossa comunidade, entre outras coisas, e nós queremos que a partir de hoje possa haver uma sala de estudo, e este estudo vai funcionar como? Quem está no 12º ano ajudar quem está no 9º, quem está no 9º ajudar quem está no 6º, e assim por diante, que é para também incentivarmos o estudo na população mais jovem. Dentro desta atividade 3, temos a requalificação do campo, ou seja, este ringue não tem iluminação nem bebedouro, ou seja, todas as atividades que acontecem aqui, crianças, adultos, que usam este espaço não têm, por exemplo, um ponto para beber água, e nós queremos introduzir este espaço. Na lateral, que não se vê nesta imagem, mas é um espaço parecido com este, queremos introduzir um ginásio de rua, aquelas barras, máquinas de desporto. Não tenho aqui nenhuma imagem, mas creio que todos possam perceber do que é que eu estou a falar. A atividade 3 continua com a pavimentação dos passeios. Estes são os dois principais acessos para as casas autoproduzidas e que, como podemos ver, quando chove fica muito enlameado e dificulta. Pessoas têm, mesmo quem anda normalmente, mas quem tem mobilidade reduzida ainda complica mais. E estamos à procura de soluções ainda para pavimentar aqui neste espaço, que poderá vir a ser um largo, continuando esta calçada, por exemplo, que é a calçada portuguesa. Se continuarmos até aos limites, podemos um dia mais tarde colocar aqui mesas, bancos, e passa a ser uma zona de estar, além de ser uma zona de transição. Ainda na atividade 3, uma cozinha comunitária que é anexa à nossa associação. A primeira imagem era como ela era, e agora como está ou como estava, porque nós estamos a fazer a qualificação, já estamos na fase da iluminação, mas basicamente nós queremos tirar o foco que está dentro da nossa associação, que é o bar, e que traz-nos grandes problemas, porque às vezes temos atividades com jovens e sabemos que o alcoolismo, sendo um problema de raiz do bairro, complica muito as nossas atividades que acontecem dentro da associação. Então nós estamos a tentar passar para um anexo lateral, que é para abrir aquele espaço e dividirmos as águas, entre aspas. A quarta atividade, muito importante também para a nossa comunidade, como disse, aqui os cabo-verdianos têm muita questão da horta, desde Cabo Verde, e aqui em Portugal continuaram com este hábito. Quem não tem os terrenos à frente da casa usa os quintais, porque quase todas as nossas casas têm quintal à frente e atrás. E então também estamos preocupados com esta questão e queremos
queremos apoio da Câmara na atribuição de terrenos. Porquê? Porque todos os terrenos baldios que estão à volta do bairro não são usados para nada, então o que a comunidade aproveitou? Aproveitou para ver se consegue uma outra renda com estes produtos, ou pelo menos ajudar em casa. Então, o que é que nós pensamos? Pensamos que se estas pessoas forem ajudadas no cultivo com mais sementes e com mais produtos que possam precisar para este cultivo, podia-se também um dia fazer uma feira em que poderíamos gerar a troca destes alimentos e assim melhorar as condições destas famílias, melhorar também a economia do bairro e assim por diante. A atividade 5, como eu disse, a nossa associação foi uma associação de muita atividade cultural, tínhamos teatro, tínhamos músicas, tínhamos danças, e esta é uma dança que representa muito a comunidade cabo-verdiana, que é o batuque. Aqui uma destas senhoras que se encontra aqui com a Madonna na imagem de cima, algumas pertencem ao grupo que já existiu no Zambojal e que de momento não está a funcionar. Na atividade 5 queremos ainda incentivar o desporto, que achamos fundamental, por isso também este investimento no ringue, no campo desportivo e no adjacente, e a criação de uma biblioteca para apoio ao estudo acompanhado que falava há bocado. Ou seja, a atividade 6, que eu dizia que chamava-se Conhecer para Intervir Melhor, esta sim, dentro do meu âmbito académico, que será a construção de um grupo de trabalho para procurar soluções junto das entidades responsáveis, ou seja, dentro da Câmara e dentro dos proprietários dos terrenos, encontrar soluções arquitetónicas, urbanísticas e jurídicas para estas tais zonas de intervenção. E estas zonas de intervenção são o bairro, as casas pré-fabricadas e nem consta aqui as casas autoproduzidas. A meu ver, existem duas soluções diferentes para estas realidades. Nós, nas casas pré-fabricadas, como o bairro tem infraestruturas, saneamento, tem tudo, eu acredito que uma legalização seria o passo mais rápido e mais fácil para nós. Há pessoas claramente que vivem nestas casas pré-fabricadas com poucas condições e essas sim teriam que ser realojadas ou reabilitar as suas casas. Os que vivem nas casas autoproduzidas, como conseguiram perceber naquela imagem que eu mostrei no início, acredito que um realojamento in loco, ou seja, tirando as habitações que eles já têm ou em espaços adjacentes, porque temos muitos terrenos baldios, por exemplo, esta zona azul é totalmente verde, esta zona aqui também é verde, ou seja, conseguiríamos, através das entidades, encontrar territórios perto do nosso, que é também para não deslocar as pessoas, mas perto do local onde elas já têm vida, têm vivido nos últimos 40 anos, construir casas com melhores condições. Vou então agora mostrar um pequeno vídeo só para vocês conhecerem um pouco da comunidade e um pouco do que já está a acontecer deste projeto. Nós estamos a filmar algumas pessoas para perguntar a opinião delas, para saber a importância de nós ficarmos a influência alimentar à nossa comunicação. Qual é a sua opinião? O que é que acha? Muito bem! É gente idosa que está andando para ir lá buscar. É uma ótima ideia, porque quem é mais perto? Minha corrida. Já. Com esse no meu caso, eu trabalho ao sábado, de segunda a sábado, a minha mãe muitas vezes teve dificuldade de ir lá buscar. Muitas vezes fiquei sem banco alimentar. Tinha que ficar muitas horas, não é? O casal tem que ser cedo e voltar tarde. É mais simples. Porque tem menos pessoas e acha que é mais rápido, certo? É mais rápido. E então,
termino a minha apresentação, como comecei, com esta imagem que para mim também me toca muito, que é uma das habitações, uma das 39 pré-fabricadas, não, peço desculpa, das autoproduzidas, e acho que assim dá para mostrar um bocado da realidade do que é o Zambural e do que é que nós pretendemos fazer com este projeto que é o Zambural Mais. Agradeço a todos e volto a passar a palavra então ao Braulio. Obrigado, arquiteta Tânia, pela sua apresentação, muito, muito interessante. Acredito que, assim como as outras, né, produzirá uma conversa muito boa. Já agora, quando começarem as obras ali, em algumas áreas, contactai a Alda e assim para ver se conseguimos implementar aí materiais de construção mais ecologicamente saudáveis, mais econômicos e tal. Muito bom, muito bom. Gostei bastante. Bom, pessoal, nós vamos então abrir agora para o momento de perguntas e respostas, né? Vou solicitar aos que tiverem alguma questão, algum comentário, que fossem sucintos na sua abordagem, né? 30 segundos, menos de um minuto, e que nos fizessem um sinal com o levantar das mãos. Ok? Vamos fazer aqui inscrições, já temos o Placide, né? Por favor, mais alguma inscrição nessa primeira fase? Sara Santos, né? Sara Santos, mais alguma? Sara Santos, Aldino, Francisco. Vou deixar ali escrito, Braulio. Como estou em cima aqui de uma aula, vou deixar aí no chat. Pode ser? Ok, tá bem, pode ser sim, pode ser. Edgar Mecolo. A propósito, vou já ler os comentários ali no chat. Mais alguma? Nelson Celezo. Mais alguma? Para ver se fechamos pelo menos esse bloco. E se tivermos tempo, aí a gente abre um pouco mais. Portanto, até agora, então, são estas inscrições. O Placida, Sara Santos, Edgar Mecolo e Nelson Celezo. Antes de passar a palavra para eles, permitam-me muito rapidamente, temos alguns comentários aqui no chat. Há uma saudação do Fernando Saboneto, né? Dando boas-vindas tanto às nossas preletoras, não é? Portanto, há um comentário do Batomonde que fala por aí assim, não é? Diz que isso é bastante das leis vigentes no país. No Brasil, se ele não se engana, as empresas têm a obrigação de investir 5% em pesquisa e educação. Portanto, há também o Uriel Tito, parabeniza a iniciativa, não é? Fala de, além de debater os materiais alternativos, a África precisa implementar esses materiais econômicos e mais eficientes. A Sara também, que levantou a mão, faz uma saudação à Alda pelo projeto. Portanto, excelente apresentação, diz a Thaís, enfim, muitas saudações, a Mônica também e a Beatriz Viegas. Portanto, o Aldino, então, vou já começar por ele, porque deixou a questão no escrito. Ele questiona, portanto, dirige-se à Alda e diz como a indústria 4.0, tecnologias ajudam a construção civil no uso de materiais de construção, a enfrentar os desafios, a identificar novas oportunidades. Pode fazer uma abordagem acerca dos materiais de construção usados na orla costeira de Luanda, enfim, Ilha de Luanda e um sul. Portanto, essa é a questão do Aldino para a Alda. Portanto, vou passar então a palavra para o Placido. Placido, por favor, em menos de um minuto, a sua intervenção, por gentileza.
Obrigado, obrigado, Braulio. Obrigado, os amigos aí, doutor Yassin, engenheira Alda, a Tânia, que eu vi há 2 anos atrás, né? Quanto tempo? Bom te ver aqui. Foi muito bom a fala de vocês. Isso está cada vez mais nos dando força, né, para poder pensar algo muito melhor para a África, para poder pensar as alternativas para a nossa sociedade que na verdade, é africana. Na verdade, hoje não quero perguntar, eu queria comentar alguma coisa que as três falas se interligam, tem diálogo, que eu queria aqui, começando lá no início, na minha opinião, quando você vai numa vilarejo, seja em Benin, seja na Angola, seja no Congo, você vai encontrar exatamente o que você se apresentaram para a gente hoje. As construções ainda lá no vilarejo é assim, você tem casa de palha, que a gente chama vilarejo, justamente, de fato, que são construídos por palhas. Você encontra em cima do telhado, são folhas. Em francês chama de la case, de paillotes. Então, esses nossos ancestrais, já lá no início, já trabalhava isso. Hoje em dia, doutor Yassin, você teve que estudar, ir até no doutorado para você pesquisar e mostrar isso para a gente hoje, que isso vale a pena. Eu não sei se a ciência que está falando ou a nossa tradição tem razão. Porque nossos ancestrais já praticavam isso e há muito tempo. O colonizador chega e fala o seguinte: você é vilarejo, então você tem que te civilizar, você tem que ser civilizado, tem que ir na escola para você aprender a mesma coisa. Então, isso tem muito comunicação, muito diálogo. Para falar da Tânia, você encontra uma africana que está dentro do país europeu do primeiro mundo, que colonizou a África, inclusive, que mostrou para a gente que o que você está fazendo é vilarejo, tem que te mostrar que é bom. Ela, então, que está querendo organizar uma bairro dentro do Portugal. Está entendendo? Eu não sei, eu estou muito confusa. Estou muito confusa. Tânia, você está querendo organizar uma cidade. Eu não sei se a sua tendência de ser uma prefeita lá ou governadora, porque a sua fala, a sua fala foi muito mais a questão de uma. Eu senti em você como se fosse um sindicato sai do bairro, sabe? Você está discutindo direito, isso é bonito, mas é bonito muito mais porque você, como africana, dando essa iniciativa, mostrando que o colonizador que falou com nossos ancestrais, que ele queria dar a colonização, que ele queria dar civilização, que a gente teve que estudar para poder fazer uma melhoria. Então, essa é a minha fala, né? Que eu estou muito confuso. Eu acho que a palavra central aqui seria desenvolvimento, onde tudo que se falaram aqui tem que ser normalmente vendo num contexto africano, para a gente valorizar o que é nosso conhecimento, valorizar a nossa ciência tradicional, que a gente tem que buscar lá no fundo, mesmo que não tenha diploma, mas os nossos ancestrais sempre educaram a gente, aqui tem que fazer isso, e sempre funcionou. Porque quando você vai dormir numa casa no vilarejo, você não precisa de um clima, do ar-condicionado. A própria casa já dá esse ambiente que você está dormindo como se está muito tranquilo, sabe? Eu acho muito bonito e a gente tem que valorizar cada vez mais. Então, isso foi a minha que eu quis apontar aqui como um comentário. Obrigado. Obrigado, Placide. Sara Santos, por gentileza. Olá, tudo bem? Bom dia, né? Ainda aqui no Brasil, eu sou brasileira e eu faço doutorado na área
que é similar à área que a Alda está trabalhando e apresentou aqui o trabalho. E uma das preocupações que a gente tem é principalmente com a questão do consumo energético, né? Porque já que a gente está querendo substituir a questão do clinker, então a gente também tem que se preocupar com a questão do baixo consumo energético. E uma dúvida que eu fiquei em relação à apresentação da Alda, a pergunta para ela, é em relação à questão da queima do material, né? Ela queima a cinza de casca de arroz. Eu queria saber se esse tratamento que ela faz, ele tem um baixo consumo, e também queria saber quantas horas ela calcina, se tem, né, um período específico, se isso é referenciado, né, para que eu consiga também, de repente, ter um parâmetro aí para trabalhos futuros. Tá bom? Essa é a minha dúvida, rapidamente. Obrigada, viu? Obrigado, Sara, pela sua questão. Acho que o pessoal está aí anotando. Edgar Mcolo. Opa, bom dia a todos, ou boa tarde para quem não se encontra no fuso horário de Brasília. Eu sou Edgar. Eu queria mais uma vez agradecer, né, a apresentação e parabenizar a iniciativa da OCRA quanto às apresentações. Consegue me ouvir direito? Desculpa. Quanto às apresentações aqui propostas nesse workshop, né? As minhas dúvidas assim são bem simples e rápidas. Mas vou começar parabenizando também a arquiteta Tânia pela garra, né, de buscar essa responsabilidade de uma comunidade para si, assim, como já buscou aqui o Plácido, né, ela mostra que está na frente disso, buscando todos os direitos que lhe são cabíveis e direitos que noutra hora, eles foram nos nossos terrenos, nossas localidades, impuseram-se e não querem nos receber na localidade dela da mesma forma que a gente uma vez lhe recebeu e confiamos neles, né? Então em todo direito, sim, reclamar isso, até pelos anos vividos e tudo mais. E a única pergunta que eu coloco a Tânia é no sentido se, eu acho que eu ouvi ela mencionar no final, que os terrenos são de pessoa física, esses loteamentos são de pessoa física ou é de Estado? Eu não entendi. Se tem um proprietário físico ou é uma propriedade do Estado? É a única pergunta que eu coloco para a Tânia e parabenizo mais uma vez. Quanto à apresentação, eu peço desculpa, eu acabei entrando um pouco tarde hoje, eu não consegui ver a apresentação na totalidade do Dr. Yassin, mas eu conheço o trabalho, eu sei como é que é, já conversamos isso em outras ocasiões, então sei a qualidade, e até posso fazer uma pergunta que eu gostaria que ele também comentasse, né, que eu vou colocar aqui para a Alda, né, que eu também parabenizo pelo trabalho, Alda. A pergunta, na verdade, a Alda também comenta ao meio, e acho que é um dos focos do OCRA, é um dos focos desse workshop, né, é buscarmos soluções e pensarmos numa África onde os africanos são africanos descendentes e até amigos de África, né? São os preponderantes naquilo que é o desenvolvimento das suas localidades, pensar a África, né? Então, nesse sentido, eu ouvi da Alda a questão da por que nós temos tantos materiais, até o Plácido também levanta, temos tantos materiais e não desenvolvemos, né? É por nós mesmos. E a questão que eu gostaria que comentassem os dois, os custos de produção, por exemplo, vou fazer o caso particular do cimento Portland e desse material que a Alda, que é a casca de arroz que ela adiciona, são equiparados, assim, tem uma mais-valia você construir ou produzir o cimento Portland ou então fazendo essa construção mais amigavelmente para o ambiente, né? Então gostaria que e assim dentro do seu tema e a Alda também fazendo esse paralelismo na pergunta. A outra questão para a Alda eu não sei se a minha internet falhou um pouquinho ao final. Ela estava fazendo um teste de compressão, né? Um teste axial.
do material, né? Eu não consegui ver quais foram os resultados, se tem aí já, né? Nessa fase, quais são os resultados que ela obteve da resistência do material dela alterado. E também queria saber dela se esse material ela afeta muito numa propriedade, né, que é muito requerida dos cimentos, que é a coesão, né, a pretensão dela, né, dela conseguir resistir a qualquer carga, né. Essas são então as minhas questões. Obrigado. Obrigado, Edgar Micolo, pelas suas questões. Acho que o pessoal anotou e, a seu momento, estarão respondendo também. Nelson Celeso, por gentileza. Bom dia ao pessoal que está no Brasil e boa tarde ao pessoal fora do Brasil. Eu não quero deixar de dizer o que todo mundo já disse, mas é importante. É muito prazeroso ver pesquisadores africanos desenvolvendo pesquisas e projetos que tenham uma relevância muito gritante, principalmente para a nossa realidade. Eu parabenizo ao Yassin, parabenizo a Alda e a Tânia, porque são projetos muito, muito, muito importantes. Só um parecer, antes de qualquer coisa, ser político não é problema não, tá, Tânia? Não é, não deve ser problema. Alguém já disse, acho que foi na 7ª classe que eu estava, se tu não vais ter com a política vem ter contigo de alguma forma. Então é importante que considere isso, não há problema algum em virar político. A pergunta que eu quis fazer, em parte, o Edgar já fez, mas eu vou mais no ponto ambientalmente correto, no ponto ambiental. Alda, já tentou avaliar, em termos de créditos de carbono, o que seria substituir o material, o Portland, com o cimento alternativo? Porque acho que tem uma análise chamada análise de ciclo de vida, que você consegue avaliar o impacto de cada componente da sua construção e tal. A segunda pergunta, isso é geral, como podemos levar tudo isso que foi discutido aqui de forma enriquecedora para a África? Como a gente faz chegar isso, de alguma forma? E a última pergunta é, quando é que vamos parar, sentar e montar nossa cidade modelo para a África? Obrigado. Obrigado. Dr. Brown, Oi, sim? deixa só deixar tudo a minha... Eu esqueci alguma coisa aqui, para deixar logo que a engenheira Alda possa me responder. Bem rapidinho. Por favor. A pergunta é a seguinte: se a gente vai usar uma casca de arroz para fazer uma casa, consegue me dizer quanto tonelada de casca para uma casa? Entendeu? Sabendo que a nossa agricultura africana ainda é familiar, você precisa de uma quantidade X desse negócio. Como é que você enxerga aquilo ali em termos de quantidade de casca de arroz para uma casa? Só queria saber esse. Obrigado. Obrigado, Placide. Há mais uma questão que surgiu agora ali no chat, penso que é para a arquiteta Tânia, do engenheiro Albino. Ele fala: Tânia, enquanto estudante de mestrado na Universidade Nova de Lisboa, visitei aulas de estudo em zonas como Queluz Bela, da Maia, Jamaica. A vivência na insalubridade urbana é uma realidade que vivem os imigrantes africanos.
Muitos esperavam casas sociais em nova localidade, outros bairros seriam requalificados. Nesta fase em que a União Europeia, penso que a União Europeia, né, a Europa, não tem dinheiro, como está o programa de terminar com os bairros de lata em Portugal? E felicito a Tânia também. Pronto, eu vou já aproveitar e introduzir aqui também as minhas. Eu já fui ultrapassado nas questões que eram direcionadas ao Yassin e à Auda, e eu acho que nem vou ser repetitivo, tinha mesmo a ver com esta questão de como operacionalizar estas questões junto dos governos africanos, em particular do Benin e Angola, uma vez que nós sabemos que grande parte das nossas construções tem muito a ênfase no cimento e, sobretudo, o cimento Portland. E, na verdade, até nem uma pergunta que vocês poderiam responder assim, porque, pronto, não depende diretamente, né? Mas qual é o vosso pensamento em relação a essa dificuldade dos nossos governos em implementar essas ideias? Algo que o Nelson já comentou também na sua apresentação ontem, não é? Então, vamos concentrar então nas questões da Tânia. Tânia, novamente, também muitos parabéns por esse trabalho. Eu acho um trabalho também de muita responsabilidade, esse compromisso que abraçaste ali, né, à frente dessa coordenação da comunidade de africanos ali em Portugal. E eu acho que devemos todos incentivar que continues nisso, né? Então, as minhas questões, elas são mais do tipo, as principais dificuldades que tens enfrentado na sua coordenação e na tua experiência como profissional neste processo de coordenação aí do projeto e na tua vivência, quais são as principais dificuldades que tens encontrado e a tua equipa em múltiplas escalas, né? Quer do ponto de vista urbano, legal, na relação com os moradores, enfim, aí até mesmo sentimentais, enfim. A outra questão é qual é o envolvimento da comunidade, né, nessa preocupação com os Zambujal, né? Qual é o teu olhar em relação ao envolvimento? Como é que ela participa? Enfim. Outra questão é, tem havido já tentativas de remoção da comunidade? Você falou que há ainda a dificuldade da legalização das casas e dos espaços e tal. Se surgiu em algum projeto do governo ou de alguma entidade de caráter privado alguma intenção de remoção da comunidade, é nesse sentido. Outra questão, não é? Como é que está esse processo de legalização das casas atualmente, né? E, portanto, eu vi ali imagens do Banco Alimentar, me chamou trouxe muita curiosidade, né? Como é que funciona isso? As pessoas doam, os menos favorecidos vão lá buscar alimentação. Eu achei muito interessante e gostaria que comentasses. Bom, peço desculpas aí pelas muitas questões, né? Ver ali, acho que foi possível responder, juntamente com as questões que foram colocadas aqui, todas muito boas. Então, vou agora passar a palavra para vocês, não é? Fiquem à vontade. Podemos continuar na mesma escala ou vocês mudam a escala de respostas. Deixo a vosso critério. Então, podemos começar então pela mesma ordem. Tá bom para vocês? Para mim, tanto faz. Pode ser. Tá ótimo, então. Então, começamos com o Yassin. Por favor, fiquem à vontade. Tá. Obrigado, Braulio. De novo, obrigado para todos que dedicaram, né, pelo menos umas 2 horas do precioso sábado chuvoso aqui no Brasil para poder assistir, ganhar conhecimento e contribuir justamente para enriquecer mais esse workshop. Antes de responder aqui, gostaria muito de expressar o quanto eu fiquei feliz de ver a pesquisa da Alda e o projeto da Tânia. Assim, é uma coisa que traz muita felicidade de ver justamente que a gente está evoluindo muito em termos de conhecimento. E falta muito pouco para que esses projetos nossos possam começar a ser implementados. Agora, vou começar com o comentário do Placide em relação a nossos ancestrais já terem muito desses conhecimentos
de construção, com conforto, com materiais, e a gente precisa estudar tanto, assim, fazer uma ciência toda para poder validar a mesma coisa. Infelizmente, são as consequências negativas, entre várias outras, que nós tivemos com a colonização, né, que fez questão de mostrar para nós que tudo em que acreditávamos, tudo que a gente fazia não prestava, a gente tem que deixar tudo de lado e começar a seguir as coisas deles. Então, e isso faz com que, como eu bem falei, igual também a questão das roupas. Algumas pessoas acreditam que para você ser elegante, você precisa estar de terno, gravata, e se você estivesse com roupa africana ou com tecido africano, você não presta ou você é necessitoso. Então, é um conjunto de paradigma que precisa ser quebrado nas nossas mentes para que a gente possa se expressar mais. Como falava o MCZ, ele falava o seguinte: muitas vezes as pessoas falavam para ele que para ser universal ele precisa negar que ele é negro. Enquanto ele acredita, ele tem certeza que quanto mais ele for negro, mais universal ele seria. Então, assim, é um pouco para trazer essa questão. Hoje em dia, por exemplo, para mim foi necessário, aliás, foi muito importante fazer essa caminhada, mesmo sabendo do potencial dos nossos materiais, das nossas construções lá, fazer esse caminho científico para poder comprovar o quanto a gente estava bem adiantado. Isso faz muita diferença, porque em alguns momentos você precisa usar a mesma linguagem com as pessoas para comprovar que aquilo que você está pensando, aquilo que eles fizeram, os ancestrais fizeram no passado, vale. Porque não adianta eu chegar a falar, não, no meu país a gente faz tal coisa e funciona, mas funciona por quê? Porque o fato de acreditar nas nossas culturas não deve nos deixar, ou nos impedir de ser questionador. São coisas diferentes. Então, o questionamento, ele tem que permanecer sempre. A gente até tem que questionar porque nossos ancestrais faziam assim, até para poder validar melhor o que eles fazem, comprovar. Então, para mim, eu vejo um pouco nesse sentido, de pegar, assim, a base do conhecimento que nós temos na África e amadurecer mais para que, por exemplo, na época a gente não fazia, ninguém nunca fez prédio de 2, 3, 4, 5, 6 andares com esses materiais. Eram sempre umas casinhas básicas, só que elas tinham esse potencial, mas o grau de conhecimento naquela época não permitia esse avanço todo. Então, é justamente esse papel da nova geração de melhorar o conhecimento e fazer com que a gente possa fazer essa ligação do passado, do presente com o futuro. Aí, passando para a pergunta do Edgar em relação à produção dos materiais sustentáveis. É uma ótima pergunta, porque a indústria alimentícia já é uma indústria muito bem conceituada. Ela já tem muitos anos de experiência no mercado, então ela consegue fazer coisas com custos mais baixos. Só que a gente precisa entender o seguinte: a lógica da sustentabilidade é principalmente usar os recursos locais. Por exemplo, não adianta, nós temos aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, muita madeira, e você querer fazer a construção em Manaus com a madeira do Rio de Janeiro. Então, você precisa necessariamente fazer esse estudo para ver, assim, é um levantamento meio que local do que tem de materiais, porque também a gente tem que ser muito realista. Se eu tiver a possibilidade de fazer uma casa, sei lá, que vai me custar 50 mil reais, eu não vou fazer a casa que você está me propondo por 100 mil reais, ou seja, pelo dobro do preço, porque ela é mais ecológica. O cidadão não quer pensar nisso. Por isso que é muito importante fazer esse levantamento dos materiais locais e ver justamente, em função das soluções locais que nós temos, o que podemos usar e o que já estava sendo utilizado antes, a gente continuar usando. Por exemplo, eu estou aqui em casa. Essa minha janela, será que eu tenho tecnologia africana para fazer uma janela parecida? Por enquanto, não tenho. Então, tá bom. Se eu consigo fazer essa parede com materiais africanos, eu faço. Tudo bem. Então, eu faço a parede com os materiais que eu posso desenvolver com coisas locais, e eu continuo usando essa janela de vidro tranquilamente, para poder, assim, também ter uma coisa mais realista e muito mais simples, até porque isso também faz parte da sustentabilidade. Então, para mim, justamente, envolve muito essa questão local. Bom, em relação à cinza de casca de arroz, vou deixar a Alda responder, porque para isso também já tem, porque além da cinza de casca de arroz, tem
também outros tipos de biomassas, por exemplo, bagaço de cana, capim-elefante, que também podem ser utilizados para o mesmo objetivo. E as dúvidas do Nelson. Sim, eu também vou deixar a Alda responder em relação à análise de ciclo de vida das substituições. Já tem alguns estudos sobre isso, ela vai ser a melhor para responder. E a pergunta que eu gostei também, uma das que eu gostei. Como levar esses conhecimentos para a África? Eu vou dar uma resposta muito que eu acho muito real e racional. Se a gente pensar em levar esses conhecimentos por meios de apenas pesquisas 100% universitárias, governo, não vai dar certo, porque até hoje não deu certo. Pela experiência que eu tenho no contexto do Benin, esses conhecimentos são levados muito mais pelas empresas. Por exemplo, eu já cansei de ver materiais de investimento que vieram da China, do Líbano, de outros países, porque quando uma empresa vai, por exemplo, vamos supor que entre africanos, por exemplo, a gente monta uma empresa com algum tipo de construção ou com algum tipo de material que nós sabemos que é disponível. Quando essa empresa vai com um poder aquisitivo muito forte e começa a fazer casas, projetos visíveis para a população, é muito mais simples você ter essa aceitação global. Assim, é meio que você começar do final para voltar para o início, porque o início seria fazer pesquisa de campo, tudo bonitinho, e depois tentar arrumar um lugar no mercado. Mas qual é a ideia? A ideia para mim, seria o quê? Ter o grupo, um núcleo que já desenvolve bem esse material financiado pela empresa e a empresa faz essa produção e colocar no mercado em grande escala. Isso dá mais visibilidade, mostrar, não, a gente já faz. Uma coisa é, eu vim para cá falar, faço minha pesquisa faz 9 anos, então tal resultado, eu falo para você de compressão, resistência, coisas que um Lego não entende. Outra coisa é uma empresa falar, nós já temos mais de 40 casas de 15 andares produzidas ao longo do país, já faz 10 anos que resiste com esses materiais. Isso muda tudo. Então, para mim, o que a gente tem que fazer hoje para poder levar esses conhecimentos todos que estamos pensando aqui é através, claro, vai ter um papel do governo, mas é muito mais um papel empresarial para mostrar justamente, de fato, essa implementação, as empresas financiarem a pesquisa ou até a empresa ter dentro dela mesma um núcleo de pesquisa para poder levar esses materiais para o mercado, dar mais visibilidade e assim teria muito mais chance de investimento. Então, é basicamente isso que eu tenho de resposta e pode ser que ao longo das contribuições da Alda ou da Tânia que eu possa também completar mais algumas coisas. Então, obrigado. Obrigado, e assim, muito bom. Alda, por favor. Bom, eu vou começar aqui com a pergunta do Aldino, acredito, que é como a indústria 4.0, né, ajudam a construção civil nesses quesitos materiais. Eu acredito, Aldino, que é mais assim no aprimoramento da produtividade, não é, da qualidade e de um processamento contínuo, não é, disso, porque pelos softwares que se tem, então, é necessário, porque, por exemplo, um material não é desenvolvido em escala laboratorial, não é? Vai requerer uma readequação, uma adequação, vamos assim dizer, para ser, então, reproduzido em escala industrial. Então, acredito ser essa parceria realmente, né? O aumento da produtividade, a qualidade, para que se tenha um processo ali contínuo, certo? E com relação aos materiais de construção usados na orla costeira de Luanda, né, e na Ilha do Sul, eu não vou saber dizer com detalhes, não é? Mas conhecendo a nossa realidade, a realidade de Angola, aquilo que é usual, né, para as construções, creio piamente que são utilizados, né, os materiais construtivos convencionais, não é? Porque até hoje nós não temos, acredito, assim, uma linha gigantesca realmente de produção, por exemplo, de materiais que sejam capazes de cobrir, não é, as despesas inerentes a obras de grande porte. Então, eu não saberia entrar em detalhes, mas conhecendo um pouco a realidade, eu acredito que seja isso, certo? Acredito que tenha uma outra questão que eu não lembro, acredito que é do
que está relacionada ao tanto de cinza que seria necessário para produzir, construir uma casa, vamos assim dizer, não é? Então, já que eu pego, né, que é muito... no momento que nós desenvolvemos, né, algum material em laboratório, então, a primeira fase é realmente pensarmos como será a integração desses materiais, como os mesmos irão reagir. Porque, por exemplo, assim, a casca do arroz, ela tem ali um rendimento de mais ou menos 3 a 4%, certo? Então, suponha, se for para construir uma casa, assim, uma residência, e precisamos realmente fazer um estudo, né? Ter ali, depois de nós finalizarmos essa primeira etapa, que é da avaliação, não, ok, o produto é bom, pode ser usado, então partimos para essa segunda, né, que seria para uso em escala industrial. E, por exemplo, o arroz é um alimento que realmente é consumido no mundo todo. Apesar de que, para a nossa realidade, nós ainda não temos grande produção assim, mas futuramente, não é? Porque o que é que acontece? Nós pensamos, né, agora, no momento, assim, trabalhamos aqui, nesse exato momento, mas pensando no futuro, tá? Eu não tenho, atualmente eu não tenho essa produção, uma produção gigantesca, mas talvez futuramente, né? Porque hoje em dia, alguns países já usam, digo, a realidade do Brasil, a sílica ativa como adição pozolânica, mas, no entanto, esse material, quanto mais for usado, mais aumentará a sua procura e acabará por se tornar mais caro. Então, o que irá acontecer? Os produtos, né, subprodutos da agroindústria, como o Yazin falou muito bem, além da cinza da casca do arroz, tem a cinza da folha do bambu, do bagaço de cana-de-açúcar, enfim, eles, daqui a um tempo, eles serão procurados, não é, para esse efeito. Então, nós precisamos começar a trabalhar agora em laboratório, não é, para que futuramente, quando chegar o momento realmente das solicitações, estarmos ali em altura de oferecermos. Então, é mais ou menos isso. Não consigo agora dizer, não, para a construção de uma casa eu preciso de tanto de cinza. Não é possível agora fazer isso, né? Mas, assim, futuramente será possível e teremos altas produções de arroz, porque o arroz é um alimento que não tem como, né? Consumido no mundo todo, e os países africanos oferecem ali boa oportunidade, assim, de cultivo quando realmente houver interesse no investimento, né, nesse setor. Aí sim, certo? Acredito que tenha a pergunta do Nelson Celeso quanto a questão do crédito de carbono, né, do análise de ciclo de vida. Isso é um ponto que eu irei estudar agora no meu doutorado, né, caso dê tempo, porque realmente é preciso fazer essa avaliação, né, da captura de CO2. E a análise de ciclo de vida nos traz todo esse contexto, porque no momento que eu estou ali a desenvolver um material, a princípio parece ser ambientalmente amigável e tal, mas quando eu vou pegar, fazer uma análise de ciclo de vida, analisar vários pontos, pode ser que eu chegue à conclusão de que não, precisamos melhorar, ajeitar alguma coisa aqui para que realmente o ambientalmente amigável, a sustentabilidade seja efetiva. Então, caso me reste tempo, né, eu pretendo fazer realmente essa análise do ciclo de vida para melhorar a avaliação, certo? Quanto à questão acredito que foi a Sara que colocou a temperatura de queima e o tempo. O que é que acontece? Pretende-se otimizar o processo de queima, otimizar as temperaturas, porque a literatura nos diz que até 750 graus podemos ter ali uma cinza possível de ser usada como material cimentício, né? Porque ela ainda é totalmente amorfa, acima já passa a ser uma cristalina e não seria adequada para uso como material cimentício, mas sim para outras realidades. Então, eu usei a menor temperatura que eu usei foi de 500 graus, não é? De 500 graus, que por acaso foi a de melhor reatividade, não é? Num período ali de 2 horas, mas ainda assim esse processo precisa ser otimizado. Nesse exato momento eu faço um estudo de uma cinza já industrial, né? Que já vem processada pela indústria realmente como resíduo ali. Então, eu farei toda essa caracterização, mas a ideia é realmente otimizar o processo de queima desse material. Quanto, acredito que foi o Edgar que colocou, quanto aos resultados mecânicos, né, Edgar? Eu testei várias formulações, né? E eu tive ali, em média, aos 7 dias de cura, uma resistência máxima de 23 MPa. Isso para
os mini cilindros, né, compostos pelo óxido de magnésio e cinza da casca do arroz. Um pouquinho inferior, acredito que é ali uma pequena diferença comparado à sílica ativa, que é ali o nosso material de referência, mas nós ainda estamos para testar idades maiores, né, claro. E uma questão também que surge é essa comparação, né, desse material com o cimento Portland. Muita gente questiona, mas como? Na questão da resistência e tal. As adições pozolânicas, elas levam um maior tempo, né, de reação, diferentemente do cimento Portland. Então, o cimento Portland em 28 dias, ele já tem ali a resistência máxima, não é? Enquanto que o material com adições pozolânicas leva um pouquinho mais de tempo. E por isso, então, nós vamos pegar ali a carbonatação, né, porque esse material ganha resistência com a carbonatação. Então, vários pontos precisam ser analisados, né? A primeira etapa foi essa vencida, realmente da melhor reatividade. Mas, enfim, é um material ali promissor, né? Estamos ainda numa escala industrial, assim, numa fase de teste, mas é um material promissor. Bom, eu não sei se tem alguma outra questão, talvez. Tem sim, Alda. Foi depois das perguntas, o doutor Fernando, ele mencionou que não era da área, ele é da área de humanas, mas ele queria saber se tem alguma coisa semelhante com a casca de milho. Então, doutor Fernando, isso é uma possibilidade. Eu estou a fazer um levantamento, né? E esse levantamento engloba também as cascas do milho, né? A queima, assim, da casca do milho. Mas até então, eu acredito, talvez eu saia um pouquinho, mas acredito que o que acredita realmente o uso desses materiais como adições pozolânicas é o teor de sílica, principalmente, né? Da presença de sílica. Então, quanto maior quantidade de sílica tiver a nossa cinza, o nosso material, melhor será para o uso. A casca do milho, acredito que tem ali em torno de 50% de sílica, mas ainda assim uma coisa interessante, apesar desse material, né, ter ali uma quantidade de sílica reduzida, nós podemos fazer uma mistura dessas cinzas. Não é? É um trabalho também, quem sabe, que pode vir ser desenvolvido para realmente averiguarmos. Não é averiguar. Então, tem uma gama ali de possibilidades para com esses subprodutos da agroindústria. Obrigado, engenheira Alda, arquiteta Tânia. Com licença, eu acho que também tinha uma pergunta da Sara sobre a questão de tempo na produção da cinza, se não me engano. Ok. Tá, a questão do tempo. Para queima, eu utilizei a média de 2 horas, no máximo, na verdade, 2 horas, né? Com uma rampa de aquecimento ali de 2 graus por minuto. Então, são 2 horas. A temperatura de 500 graus a 2 horas, nós temos, então, uma sílica de uma boa reatividade. Ótimo. Não sei, em geral, as questões estão todas concluídas? Eu creio que sim. Se vocês têm mais alguma... Ótimo. Pronto, ficou então com a batata da gestão do tempo, a arquiteta Tânia, mas fica à vontade, porque nos interessa muito também, assim como o Yassin, a Alda, ouvi-la. Por gentileza, arquiteta. Bem, agradecer primeiramente as perguntas, são perguntas muito pertinentes e que dariam muita conversa por aqui, por isso acho que vou tentar ser muito sucinta nas respostas. Então, a primeira pergunta, penso que eu identifiquei, é do Edgar. Cumprimentar o Edgar, já há 2 anos que não nos vemos, Edgar e Placido, né? Então, situação fundiária. Posso partilhar novamente o ecrã muito rápido? Ok. Então, conseguem ver, certo? Então, conseguem me ouvir? Sim? Alô? Conseguimos sim, arquiteta, conseguimos. Ok. Por enquanto, por um tempo deixei de vos ouvir. Então, o terreno do bairro do Zambojal é este castanho, aqui com risco branco, que foi sinalizado pela Câmara, isto pertence ao PDM, que é o Plano Municipal de Loures, foi caracterizado como solo urbano,
habitacional a reestruturar. Ou seja, isto é um terreno que pertence à IRU. A IRU é um Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, ou seja, pertence ao Estado, o terreno. Quando foi construído nos anos 70, foi construído para as pessoas que viriam retornadas de África. E sempre foi um terreno de propriedade do Estado. Só que nestes 40 anos, este instituto, que hoje chama-se IRU, já mudou de nome, e penso que umas 3 ou 4 vezes, e ficou em banho-maria a situação fundiária deste terreno. O importante, e acho que é o mais importante na pergunta do Edgar, que é pertinente, é dizer que todo o bairro pertence ao Estado, tanto a nossa parte das pré-fabricadas como a parte onde as pessoas construíram as suas próprias casas. Mas, entretanto, foi passado o terreno, há coisa de 1 ano, no máximo, creio eu, para o uso da nossa Câmara. Eu não sei como é que no Brasil se chama câmaras municipais, mas a Câmara é o que gera todo o Conselho. E depois, dentro do Conselho, temos localidades. Por exemplo, aqui diz Santo Antão e São Julião do Tchol. Essas já são as nossas freguesias. São as maneiras como nós dividimos aqui o uso do terreno. Bem, penso que respondi à pergunta do Edgar. A situação fundiária, então, pertence a um instituto que é do Estado. Respondendo ao Albino, que é muito importante, deixa eu ocultar aqui por enquanto para poder ver-vos. Ok. Então, a pergunta do Albino era direcionada a como é que estes bairros que ele já conhece, que é Luz Belas, da Maia e Jamaica. A Jamaica tem uma história parecida com o Zambojal, que também é dos anos 70, só que a população que vive lá não quer continuar naquelas condições. E é ao contrário do Zambojal. O Zambojal, as pessoas, a maioria, quer continuar a viver no Zambojal. Porquê? Porque é um bairro que tem condições. Ou seja, é mais fácil para nós legalizar e reestruturar para termos uma condição de vida melhor do que no bairro da Jamaica. Não sei se alguém tem imagem do que é o bairro da Jamaica, mas é um bairro que foram prédios construídos, assim, em semelhança como em Angola, existem alguns lotes que não acabaram de ser construídos e as pessoas habitaram esses lotes. Respondendo ainda ao Aldino, nos anos 83, se eu não estou em erro, 1983, foi criado pelo governo um programa chamado PER, que chama-se Programa Especial de Realojamento. Creio que tenha estudado cá em Portugal sobre isso, em que identificaram várias famílias, vários bairros de lata. Lisboa era era uma cidade com muitos bairros de lata, e isso era um problema gravíssimo habitacional em Portugal, que Portugal tinha que resolver antes de entrar na União Europeia. Ou seja, Portugal, para entrar na União Europeia, que foi no ano 2001, se eu não estou em erro, precisava de resolver estas questões habitacionais. E então, nesse momento, também precisava de ter mais população, e foi aí que nacionalizou muitos africanos, e foi aí também que se destruíram muitos bairros sociais e construíram-se bairros na periferia de Lisboa, mas hoje, como a cidade tem crescido bastante, esta periferia já começa a ser também cidade. Então, ou seja, daqui para a frente, esses bairros que foram construídos para dar resposta também à precariedade habitacional em Lisboa começam a ser problemas, porque a cidade está a chegar onde era a margem onde foram construídos estes bairros. Ainda dentro da pergunta do Aldino, peço desculpa, importante referir que realmente Portugal não tinha dinheiro para dar resposta a esta população, maioritariamente, como ele diz também com verdade, que são populações africanas, não tinha maneira de responder financeiramente a essas questões, mas há cerca de 1 ano também saiu o PRR, que é o que está, ironicamente, a financiar o projeto da comunidade do Zambojal, que nós na gíria dizemos bazuca, ou seja, é muito dinheiro que vem da União Europeia para investir em Portugal. Ou seja, o governo que está superior queria resolver os problemas que ainda restam habitacionais com esse dinheiro e outros problemas que Portugal tem com esse fundo que é o PRR. E, ironicamente,
o nosso projeto é um projeto de resiliência e de força de vontade das pessoas continuarem a viver neste bairro, que também vai ser financiado por este PRR. E o que é que eu quero dizer com isto? Isto é contraditório, porquê? Porque nós, neste projeto, temos parcerias. E temos a parceria da Câmara de Loures, que era o que eu estava a dizer, que é o governo geral do município. Temos a Junta de Freguesia, que é o mais pequeno. Temos a Igreja Católica, que é quem é promotora deste projeto. Temos a Associação de Moradores, que vocês viram que tem grande importância no bairro. Tem a ACES, que eu falei, que é o agrupamento de centros de saúde. E tem a minha Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. E entre outros voluntários, que são pessoas que participam individualmente neste projeto. Ou seja, este projeto é uma junção de muitas pessoas em prol da comunidade e em prol da legalização deste bairro, que continua a ser contraditório. Porquê? Porque a Câmara de Loures, não sei como é que no Brasil se diz, mas houve eleições há 2 anos. Há 2 anos não, o ano passado. As eleições municipais, e que em tempo do governo, em tempo de comício, não sei como é que se diz aí, em tempo de campanha, exatamente, foi prometido um bairro novo para o Zambojal. E isto já respondendo ao Braulio. A intenção era destruir o bairro existente, tanto as casas pré-fabricadas como as casas autoproduzidas, destruir e fazer construção de um novo bairro com novas infraestruturas, com rede viária qualificada, com transportes qualificados, ou seja, tinham com este fundo que vem da União Europeia, que chama-se PRR, Programa de Resiliência e Reabilitação, algo assim, procurava-se então construir 420 casas, sendo que o Zambojal tem 243 casas, feitas contas assim de cima. Ou seja, de 243 passar-se a construir 420 e nós não sabemos que condições é que seriam estas novas casas, porque as casas que são feitas pelo município têm sempre problemas a nível estrutural, têm sempre maneiras de poupar para que, em termos construtivos, poupar nas soluções arquitetónicas, mas também sei que hoje, para se construir, e mesmo com a minha experiência já de arquitetura, há leis que têm que ser cumpridas, por isso, ou seja, pelo menos energeticamente as casas teriam que dar uma resposta melhor ao ambiente, por isso também não sei até que ponto esta solução seria boa para o Zambojal. Porquê? Porque um levantamento que nós fizemos recentemente, percebemos que há casas que chegam a ter 3, 4 agregados familiares, ou seja, avós, pais, netos, sobrinhos, tudo na mesma casa. Por isso, eu acho que a construção destas novas casas poderia vir a dar resposta às necessidades do bairro. Ok. Só um segundo, que é só para despartilhar aqui, parar a apresentação. É isso mesmo. Ok. Deixa-me ver aqui mais perguntas. A dificuldade na coordenação do projeto, que é aqui o Braulio. Por incrível que pareça, eu vim com muita motivação. Porquê? Porque este projeto começou na academia, começou ainda na faculdade e começou com aquele estudo do direito à cidade, direito à habitação, tudo isto para pôr em prática numa realidade. Porquê? Porque nós no mundo académico estudamos muita teoria e temos pouco a prática. Então este projeto iria conciliar tanto o técnico, que somos nós arquitetos, urbanistas e todos os que têm conhecimento, com a própria comunidade que também tem conhecimento. Porquê? Porque é da construção civil e tudo mais. Temos homens de quase todas as áreas da construção civil, então também respondendo como é que a comunidade participa deste projeto. Participa sendo beneficiária, sendo mão de obra e sendo também voz. Porquê? Porque nós acreditamos que todo o projeto e a chave deste projeto é ser participativo. Se nós colocarmos a comunidade a falar, eu preferia viver aqui, então vamos pensar soluções de requalificar o bairro. Mas também se houver pessoas que nos disserem, não, a minha casa não tem condições, então nós queremos ser realojados. Procurar soluções de onde realojar estas pessoas, realojar em loco, realojar em outras partes de Loures. Ou seja, toda a nossa ação tem que ser ouvida, tem que ouvir a parte da comunidade. Porquê? Porque são para eles as soluções. Tentativas de remoção, houve precisamente esta que eu referi,
que ainda foi em comícios, em campanhas, não avançou, até porque o PRR ainda não chegou a Portugal, acho que vai chegar agora nos próximos meses, porque já temos governo, tivemos já algum tempo sem governo. Como está o processo de legalização? Está prestes a começar. Ou seja, nestes 40 anos e desde que construiu-se a associação, lutou-se pelo direito da água, direito da luz, direito de haver asfalto, saneamento, e desde que conseguimos isso, que acho que na cronologia, a nossa última conquista foi em 96, penso eu, que é a luz nas casas, desde então tudo estagnou. É importante perceberem também que tudo o que foi feito no bairro foi através da Câmara, mas nunca foi feito para as casas, foi sempre feito a nível urbano, ou seja, o abastecimento de água foi feito quando foi feito também o asfalto e os passeios, e as próprias pessoas tiravam do ramal da estrada para colocar dentro de casa. E é a mesma coisa com a iluminação, tanto que eu referi que a iluminação pública foi feita num ano e só anos depois é que foi feita dentro de casa das pessoas, porque as pessoas foram obrigadas a puxar da rede pública para colocar em casa. Então isto continua a ser contraditório. Porquê? Porque pertence à Câmara, estamos dentro do município de Loures, a Câmara fez investimentos para qualificar o bairro, mas nunca fez um investimento para dizer a casa é vossa. Ou então a casa é nossa, sendo Câmara, e vocês pagam-nos uma renda por viver aí. Ou seja, isto nunca aconteceu. Então o que é que nós, com este projeto São João mais procuramos? Procuramos soluções para legalizar as nossas casas. Porquê? Porque não podemos continuar a viver e, falando como o Plácido falou, como é que estas pessoas que foram nos ensinar, entre aspas, quando nos colonizaram, ainda é possível vivermos assim e estamos na capital de Portugal. Ok. Como funciona o Banco Alimentar? O Banco Alimentar são pessoas que primeiro são estudadas, elas vão à Junta e à Câmara dizer que têm necessidades e a partir daí existe um estudo do que é que elas ganham e das suas despesas, ou seja, o rendimento que têm com o seu trabalho, e as despesas que têm no seu dia-a-dia. Quem estiver dentro deste padrão vai ser apoiado com este banco alimentar. Só que este banco alimentar acontecia na freguesia e as pessoas deslocavam-se no fim de semana com transportes, aqueles são sacos grandes. Então o que é que nós pensámos? Trazer este banco alimentar para o bairro. E assim também perceber quais são as outras pessoas que não estão sinalizadas e que são carenciadas. Ou seja, isto é tudo, mais uma vez, em prol da comunidade, para facilitar e ajudar a sua vida. Respondendo ao Nelson e ao Plácido, política tem razão, eu não fui atrás da política, mas ela já veio atrás de mim e em outros assuntos já me envolvi, mas eu acho que o importante para mim é o espírito associativismo, da associação e não tanto de política, porque imaginemos, eu e o grupo e o projeto conseguindo a legalização do bairro, é para mim também como moradora, não é só como pessoa que quer acabar com esses problemas. Eu sei que há muitos bairros em Loures e em Portugal que ainda têm este problema, mas se nós conseguirmos, também será um espelho para os outros que ainda têm estes problemas. E acho que respondi a todas, penso eu. Muito bom, Tânia, muito bom. Penso que respondeu sim a todas e a todas as questões e a todas e todos os presentes. Bem, elas também estavam todas interligadas, por isso É verdade, é verdade. penso que consegui fazer uma linha de pensamento e responder a todas, porque eram todas muito ligadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu gostaria então estamos a chegar à fase final. Em poucos segundos, né, eu gostaria de passar a palavra a cada um dos preletores, assim, para fazer as considerações muito breves, se houver, não é? E nós encerramos já, porque já estamos em cima do tempo e acho que não vamos abrir para mais intervenções. Se em poucos segundos queriam fazer alguma consideração, por favor. Podemos manter a mesma ordem e assim. Desculpa, faltou uma pergunta. Opa. Ok, Nelson?
Quando sentaremos para pensar numa cidade ecologicamente sustentável? Essa pergunta foi feita, Nelson? Foi? Foi, sim. Então tá. Então, já posso dizer, para poder encerrar, que o nosso próximo workshop pode ser justamente isso. A gente pode fazer uma coisa... Porque o primeiro foi meio que para mostrar os diferentes graus de conhecimento que estamos adquirindo. Então, o próximo workshop pode ser justamente pegar vários pontos em que a gente pode propor esse tipo de cidade, mas assim, numa escala pequena que... Não dizer cidade, mas um bairro, porque é sempre bom começar numa escala pequena e ver as dificuldades e poder ampliar. Para encerrar, só vou agradecer novamente pela iniciativa, pelo convite e agradecer principalmente as palestrantes, mas também quem estiver aqui participou, porque isso agregou muito, abriu muito mais a mente de ver justamente o tipo de perguntas que a gente recebe, porque a gente fica no meio acadêmico pensando cientificamente, mas é sempre bom ver como quem vai receber o produto final também pensa. Então, obrigado e até o próximo workshop. Obrigado. E assim, Alda? Pessoal, é mais para realmente agradecer, né? Agradecer à Tânia, que projeto espetacular, assim, não é? Muita garra, mas precisa ser muito ousada, vamos assim dizer, para abraçar um projeto destes, não é? E me orgulha muito, assim, como mulher, como africana, enfim, temos ali essa representatividade, não é? Parabéns mais uma vez, vai para frente, muita garra, né? E estamos aqui, assim, para realmente partilhar, porque temos esse momento de partilha de experiência. A Yazin também, tu és o cara, né? Com certeza eu tenho muito que aprender contigo. Precisamos marcar ali um café só para trocar as experiências mesmo. Agradecer ao Braulio, ao Nelson, e dizer, enfim, a toda a equipe, assim, não é? A doutora Fernanda, que já não se faz presente aqui. Mas, assim, realmente, a pergunta do Nelson, precisamos de um outro workshop para... foram aqui apenas coletadas ideias, né? Apresentamos o que cada um está ali a desenvolver, com o que está a trabalhar, para depois, então, quem sabe, como o Yazin falou, pensarmos num bairro, enfim, numa coisa um pouquinho mais restrita e aplicarmos, né? Botarmos realmente para funcionar, colocarmos a mão na massa. Mas, assim, obrigada a cada um dos presentes aqui mesmo e, enfim, força que a África é o futuro, né? Obrigado, Alda. Força para você também. Tânia, por favor. Só perguntar aí se o Placido tem alguma coisa para dizer, que ele tem a mão levantada, não sei se ele quer contribuir antes de eu terminar. O Placido levantou a mão. Está com a mão levantada. Ok. Placido, assim, muito rapidamente, por favor. Estamos já... Obrigado. Na verdade, queria falar depois de todo mundo, mas eu vou deixar aqui um convite, na verdade. Quem me conhece aqui, eu sou formado em Defesa e Gestão Estratégica Internacional e hoje em dia eu tenho um mandato do governo congolês para levar investidor no Congo. Eu tenho praticamente 7 províncias que eu represento. Por quê? Porque a maioria dos investimentos que chega no Congo ou no outro país africano se limita no governo central, no governo federal. Então, quase ninguém chega nas províncias para poder desenvolver ou investir. E sabemos que para desenvolver a África tem que começar pelos territórios, pelas localidades, depois vamos subir. Só que a FMI, o Banco Mundial, se limita-se somente no governo central. Então, eu quero aqui convidar todos os pesquisadores, quem tiver um projeto que a gente tem que botar no papel para funcionar em algum lugar, eu tenho esse papel aqui para convidar. Eu levaria o projeto até os governadores e bem ainda porque nós temos uma linha de crédito no BNDES. O BNDES do Brasil está financiando muitos projetos. Ano passado eu levei 10 empresas no Congo para poder tocar alguns projetos. Então, se tiver projeto bem feitas, que a gente acha que, ou acredita que a gente pode implementar em algum lugar, as províncias do Congo, que eu represento, está disposto para receber esse projeto e a gente tem pré-financiamento no BNDES que a gente pode financiar aquilo ali. Então, queria deixar esse convite
para a gente trabalhar junto nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Placide, pelo convite. O desafio está feito. E agora a gente tem os números de telemóvel, tem os e-mails e a gente pode operacionalizar essa questão. Muito obrigado, Placide, pelo convite e pelo desafio feito aqui nesse primeiro workshop do OCRA. Obrigado. Valeu. Tânia, por favor. Eu queria só pedir desculpas ao Placide, afinal ele queria terminar com a chave de ouro e eu não deixei. Mas é muito bom, foi muito boa a participação do Placide. Placide, podemos falar isso aqui para o Zamujal, não? Não é só para o Congo, podemos falar aqui para o Zamujal também. Então vá, para terminar, só agradecer a todos, agradecer aqui aos pesquisadores que apresentaram hoje, a Alda e ao Yassim, foram muito interessantes, como eu disse. Eu, na minha tese, desenvolvi uma escola primária em que procurei materiais locais de Moçambique, da Beira, e procurei desenvolver a construção em taipa, em terra mesmo, e por isso achei muito interessante a vossa apresentação, porque podíamos relacionar um bocado o que eu pesquisei, sendo que é uma visão de arquiteta e visão académica, não é tanto a visão que vocês têm do puro material, por isso, mais uma vez, agradecer ao OCRA por ter feito estes contactos todos, de ter conseguido juntar estas pessoas todas, que acho que foi muito rica, e acredito que os próximos workshops ainda vão ser mais. Este primeiro já saímos aqui com um desafio de realizar o que nós andamos a pesquisar, e é muito importante ver que nós africanos temos conhecimento e que um dia vamos contribuir para a África. Obrigada a todos e o resto um bom fim de semana. Obrigado, Tânia, por suas palavras. Nós agradecemos a presença de todos que puderam nos acompanhar nesse primeiro workshop com um tema sobre cidades autossuficientes e ecologicamente sustentáveis, onde nós nos propusemos a trazer discussões em assuntos específicos que nos remeteriam à ideia de cidades autossuficientes e ecologicamente sustentável, e também uma perspectiva crítica em assuntos específicos de desafios que ainda temos no caminho para cidades ecologicamente autossustentáveis, com as apresentações aqui sobre tratamentos de resíduos eficientes, materiais de construção, questões de desenvolvimento urbano em Angola, e agora finalizando com essa abordagem sobre o projeto de desenvolvimento do bairro Zambujal com a arquiteta Tânia. Agradeço também aos nossos preletores de hoje, à engenheira Alda por sua apresentação, ao engenheiro Yassim, à arquiteta Tânia mais uma vez, muito obrigado. Referir que nas próximas semanas continuaremos com o ciclo de webinars e a realização de um outro workshop, então fiquem atentos nos seus e-mails, nos seus WhatsApp, não é? Nesse momento estamos a trabalhar na certificação dos participantes, então muito brevemente poderemos encaminhar as certificações da participação desses eventos, quer por via e-mail ou por WhatsApp. Temos os nomes, os contatos, e vamos fazer chegar essa certificação, que é sempre importante, né, para os nossos currículos. Não havendo mais do que dizer, eu acho que já fui ultrapassado pelos preletores em suas considerações finais. Faço deles as minhas palavras. Muito obrigado a todos, estamos juntos, um grande abraço e um ótimo final de semana. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.